Ok, tá gravando. E aí, gente, tudo bem? Então, hoje a gente termina a mecânica clássica, de muitas formas, né? E, como eu disse na quarta-feira, eu não consegui falar tudo o que eu queria falar na semana passada. Então eu resolvi falar, antes de começar a falar do campo eletromagnético, eu vou comentar aquilo que eu achei que ficou faltando, que era as séries... Oi? Você vai matar a sua saudade hoje. Hoje a gente vai começar com a última aula de fenômenos eletromagnéticos. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho de séries. Série de Fourier, né? Mas para a gente começar a falar da série de Fourier, a gente começa, antes da gente falar da série de Fourier, nós vamos começar de uma outra coisa. Vamos falar de uma coisa chamada série de Taylor. Quem viu série de Taylor em algum momento em FUV? Mas eu vi em EDO. E viu em EDO? Então tá bom. O que diz a série de Taylor? Dá para fazer uma função como soma de várias outras, né? Ah, exatamente. Mas qual tipo de função? Quais são essa soma de que outras funções? É mais ou menos. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Olha, como é que é a série de Taylor? A série de Taylor imagina o seguinte. Você tem uma função f de x. E agora você pega uma função qualquer. Aqui, essa função f está aqui. E eu sei o valor da função f num determinado ponto. No ponto x0. Então, eu sei f de x0. E o meu objetivo é encontrar uma maneira de escrever a função f em um outro ponto em termos do meu conhecimento da função em f de x0. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Esse ponto aqui eu vou chamar de x. Né? Esse aqui é o ponto x. E eu quero escrever f de x. Então, numa primeira aproximação, eu podia dizer que f de x é igual a f de x0. Eu não sei mais nada, só sei f de x0. Então, se eu digo que f de x, f calculado no ponto x, é igual a f de x0, eu estou dizendo que a função f de x seria igual a essa média aqui. Uma péssima aproximação, mas é uma aproximação. Alguma coisa que eu descobri. Né? Eu sei, pelo menos em um ponto eu acertei. Bom, mas agora eu quero escrever f calculado no ponto x um pouco melhor. Então, uma aproximação que eu posso fazer é o seguinte, olha, eu já tenho f de x, eu preciso calcular esse adicionalzinho aqui, esse extra, para chegar em f de x. Bom, o que seria esse f de x aqui? Bom, essa aqui é o ΔY, é o quanto a função variou. ΔF de x. Ela variou por essa quantidade aqui. E essa distância é x menos x0. Se eu agora, por exemplo, se eu quero achar esse número aqui, eu poderia, por exemplo, imaginar que eu tenho esse ângulo θ, e aí essa altura seria o quê? Tangente de θ vezes essa distância, ΔX, certo? Seria tangente de θ vezes x menos x0. Isso seria uma aproximação, seria como eu vou chegar desse número, f de x0, a uma aproximação melhor do que f de x. Tudo bom? Entenderam o diagrama ali, o desenho? O negócio aqui, eu não sei o que é aquele θ. Agora, se eu pegar uma reta tangente aqui, essa reta tangente, você lembra que ela corresponde a alguma coisa?
ela corresponde a alguma coisa da função f. O que, que é? A derivada da função f calculada no ponto x0. Então, eu vou escrever essa minha função como f de x0, mais a tangente do ângulo θ da curva tangente aqui. Então, é a derivada da função f calculada no ponto x0 vezes x menos x0. Isso serve, então, como uma segunda aproximação. Ou seja, mas você viu que não ficou exato também, né? Eu subi um pouquinho mais. O que eu queria era esse tangente de θ aqui, mas esse tangente de θ, para saber qual é esse ângulo θ, eu tinha que saber qual era a função f de x. Isso eu não quero, isso eu não sei. F calculado no ponto x. Mas agora eu aproximei um pouquinho melhor a minha função. Se você seguir a análise, você vai ver que você pode melhorar mais ainda a sua série se você agora tomar uma segunda derivada. Você vai ter um termo que vai ser escrito como sendo 1 sobre 2 fatorial de d2f calculado no ponto x0 vezes dx2 vezes x menos x0 ao quadrado. E aí você pode ir aproximando cada vez mais a sua função, colocando mais termos nessa série. 1 sobre n fatorial, a derivada enésima da função f, calculada em x0, dx n, x menos x0 na n. Tá? Então, eu encontrei uma maneira, se você for seguindo a demonstração, de escrever qualquer função contínua a partir do conhecimento da função num determinado ponto e de todas as derivadas dela a partir daquele ponto, naquele ponto, x0. Então, eu não sei quanto vale f de x, mas eu posso calcular f de x aproximadamente dessa forma. Você calcula um valor, né? Não a função. A função está sendo representada dessa forma. Tá vendo? Essa função f de x, eu estou escrevendo ela dessa maneira. A partir do conhecimento completo dela num determinado ponto, eu estou escrevendo como um polinômio na variável x. Tá vendo? Isso aqui, olha, é o número 1, é o polinômio de grau 0. Aqui é um polinômio em x de grau 1. Aqui é um polinômio em x de grau 2. Lembra disso? Que é o grau de um polinômio? Então, aqui é um polinômio de grau n. Então, o que a série de Taylor vai estar falando para a gente, olha, é que eu tenho um conjunto de números. Então, aqui, esses são números que eu conheço. E eu estou escrevendo a minha função f de x como uma soma, que pode ser infinita, pode ser infinita, mas pode ser infinita, de polinômios da variável x. Então, os polinômios, esses polinômios, vão servir como uma base para escrever a minha função f de x. Para escrever qualquer função contínua, usando essa série de Taylor. Qualquer função contínua eu vou poder escrever dessa maneira. Fala. Mas aí vai servir para a função de várias variáveis também? Também, você tem uma série de Taylor para várias variáveis. Você pode fazer. Bom, mas então o que aconteceu? Eu, a partir do conhecimento total da função aqui em x0, eu fui e escrevi f de x como uma série. Vê que eu posso pensar nela como da seguinte forma. Ó. Se eu disser que, assim, que o coeficiente an é o seguinte número, 1 sobre n fatorial da derivada enésima de f, calculado em x dxn, calculado em x0, isso aqui são números, certo? Então, a minha função f de x ganhou uma representação bonitinha, olha. Ela é a soma em n, que vai de 0 até o infinito, de an x menos x0 na n.
qualquer função f contínua. Tá bom? Eu estou dizendo que você tem que saber quais são esses números. E a maneira de calcular esses números é dessa forma, tomando a derivada da função em x0. Tá bom? E aí eu descobri. Bom, isso é útil e é interessante para você em muitos lugares. Por quê? Porque permite com que você faça aproximações. Se esses números, essa série, for convergir de uma maneira boa, de uma maneira rápida, às vezes você não precisa muitos termos. Você pode parar em alguns lugares. Então, vamos fazer um exemplo. Vocês lembram da aproximação de ângulo pequeno? Você sabe por que ela funciona? Eu já falei que ela tem que ser em radianos, mas por que ela funciona? Como que você escreve a aproximação de ângulo pequeno? Assim, exatamente. Então vamos escrever o que é. Vamos fazer uma pequena revisão de matemática antes de continuar. O que era aquela identidade de Euler que eu falei na aula passada? Exponencial de iθ é igual ao quê? Cosseno de θ mais i seno de θ. Certo? Foi isso que eu tinha dito na aula passada. Vamos começar a fazer a série de Taylor de uma função, da exponencial. Ok. Então vamos fazer a série de Taylor da exponencial de x, calculada em torno do ponto x igual a zero. Então, qual é o termo de ordem zero? O a0. O a0 é calcular a função no ponto zero. Quanto é a exponencial de zero? 1. Agora, eu vou calcular a primeira correção. É a derivada da exponencial de x em relação a x. Quanto é a derivada da exponencial? E de x. Calculado no ponto zero, quanto é? 1 de novo. Então, encontrei 1 vezes x menos zero, que é x. Agora vamos para a próxima correção. 1 sobre 2 fatorial da derivada segunda da exponencial em relação a x. Quanto é a derivada segunda da exponencial? E de x também. Calculado no ponto zero, 1 de novo. Então, mais 1 sobre 2 fatorial x ao quadrado. Termo de terceira ordem agora. Terceira derivada da exponencial calculada na origem. Isso, 1 sobre fatorial de 3x ao cubo. E aí vai toda a vida. Ou seja, a exponencial de x pode ser escrita como a soma em n de 0 até o infinito de 1 sobre n fatorial de x na n. Agora eu posso tomar essa expressão como a definição da exponencial, da função exponencial. Está definido para todo x, é uma função contínua. Essa aqui é a definição, em termos da série, da exponencial de x. Tá? Vamos fazer outra coisa. Vamos agora ver o seno. Vamos calcular o cosseno de x, perdão. O cosseno de x, a série dele em torno da origem, do x igual a zero. Ou seja, em torno do ângulo zero. Qual é o valor de cosseno de zero? 1. Qual é a derivada de cosseno? Mas em zero quanto dá? Seno de zero? Então, o termo de ordem linear não tem. Então, vamos para o próximo, que é a derivada segunda. Então, eu derivei a primeira vez o cosseno, deu
menos seno. Derivei a segunda vez, menos cosseno, mas tem que, substituindo no valor zero, quanto é que dá? Menos 1. Então fica menos 1 sobre 2 fatorial x ao quadrado. Aí agora eu vou para o próximo termo. Então agora, derivei cosseno uma vez, deu seno. De novo, deu cosseno. Agora eu vou derivar o cosseno, deu seno. Só que em zero dá? Zero. E aí eu faço de novo. Derivo uma quarta vez. Eu acho um cosseno de novo. Mais 1 sobre 4 fatorial x na 4. E assim vai, ó, para toda a vida. Então, o cosseno de x pode ser escrito como sendo a soma em n de 0 até o infinito. Aí você vê aqui, olha o que acontece. Eu só tenho os termos pares, não tem? Então, 0, 1, 2, 3, como é que eu vou fazer? Eu posso escrever dessa maneira, ó. 1 sobre 2n fatorial. Ou seja, quando n é 0, dá 0. Ok. Quando n é 1, dá 2. Quando n é 3, quando n é 2, dá 4. E assim vai. Então só tem os termos pares. Vezes menos 1 elevado a n. Por quê? Você vê, ó, o termo de ordem 0 tem um sinal positivo. O termo de ordem 2, que acontece quando n é 1, tem um sinal negativo. Então os sinais têm que ir alternando. X na 2n. Então essa daqui é uma maneira de eu representar a função cosseno e uma maneira que eu posso até usar para definir o que é a função cosseno. Posso somar a série inteira, mas é uma maneira de você definir o que é essa função. Agora, vamos ver a função seno de x. Calculado, uma série calculada em torno de x igual a 0. Quanto dá seno de 0? 0. Então esse termo não tem. Eu vou para o termo, primeira correção. A derivada do seno dá cosseno, mas cosseno de 0 é 1. Então eu encontrei x. Aí eu vou fazer a segunda derivada. A derivada do cosseno deu seno. Calculado em 0, deu 0. Aí eu faço uma outra derivada. Menos cosseno. Menos cosseno de 0 dá menos 1. Menos x ao cubo sobre 3 fatorial. E aí eu vou toda a vida. De forma que no final eu encontro que o seno de x é igual a soma, que é o x ao quinta sobre 5 fatorial, e aí vai. N de 0 até o infinito. Agora, os termos pares não existem. Só tem os termos ímpares nessa série. Então, como é que a gente vai escrever? Nós vamos escrever como sendo 1 sobre 2 na n mais 1 fatorial. Vê, quando n é 0, eu achei 1. Vezes menos 1 elevado a n. O termo em ordem 0 dá positivo. O termo em ordem 3 dá negativo. Certo? Então, eu acho que eu fiz na 2n mais 1. Perdão. Não é isso? Não, isso era todos negativos. Então é n. É n mesmo, né? 0, isso. Aí o termo de o n igual a 1 dá negativo, o n igual a 2 dá positivo, tá certo. É menos 1 na n. X na 2n mais 1. Então, com isso, eu encontrei uma maneira bonitinha e compacta de escrever as minhas séries, as minhas funções. Oi? Quão útil isso aqui é? Vamos ver. Primeiro,
Imagina que você queira calcular um ângulo bem pequeno. O que é um ângulo pequeno? 10 graus é pequeno? 10 graus é um ângulo pequeno ou não é pequeno? 10 graus é um ângulo pequeno, mas é um número grande. Então, o que acontece? Se eu coloco 10 graus aqui, o número 10 fica 10. E esse daqui? 1000. E esse aqui? E vai crescendo. Mas você vê que essa série é uma série alternada. Uma série que soma e subtrai números, soma e subtrai números. E soma e subtrai um número infinito deles. De forma que, na hora que você soma e subtrai todos esses números, você vai achar 0,1. Você tem que somar um monte deles, um infinito deles. Mas por quê? Porque 10 é um número grande. Então você tem que somar a série inteira. Agora, deixa eu escrever 10 em graus, em radianos. 10 graus em radianos é mais ou menos 0,1. Então agora vamos usar aqui. Então é 0,1 radianos que eu vou colocar aqui. Se eu coloco 0,1, ok? Quanto dá esse aqui? 1 sobre 1000. E esse daqui? 1 sobre 10 à quinta. Dá um número... O que acontece? Cada termo seguinte na série dá um número menor. De forma que, se eu quiser, eu quero o seno com uma casa decimal, eu só preciso pegar esse primeiro termo. Agora, se eu quero o seno com 3 casas decimais, eu pego esses dois termos. Se eu quero ele com 5 casas decimais, eu vou fazendo com esse. E é assim que a calculadora calcula o seno de um número, usando a série. E é assim que você vai poder usar a aproximação de ângulo pequeno. Quando você escrever o seu ângulo em radianos, um ângulo pequeno, o seno do ângulo é igual ao ângulo. Certo? Quando você for fazer a aproximação de ângulo pequeno por um cosseno, o cosseno do ângulo vai ser quanto? Para um ângulo pequeno, em radianos? 1, que aí a gente não pode parar em 1, né? Que senão você está jogando para fora da janela o bebê junto com a água da banheira, né? Você joga assim, aí cai. Se você parar no 1. Então você tem que pegar o primeiro termo não trivial. Então, se eu quiser parar a minha série em algum lugar, para o x pequeno, para o ângulo pequeno, seria aqui. Então, para ângulos pequenos, seno de x pode ser aproximado por x. Cosseno de x pode ser aproximado por 1 menos x² sobre 2. E tangente? Tangente de x. Como é que eu vou aproximar? Tangente não é seno sobre cosseno? Agora, você pode escrever isso daqui, fazer a sua substituição. Ó. Você vai encontrar que isso aqui seria aproximadamente x sobre 1 menos x² sobre 2. Quando o x é muito pequenininho, você pode escrever isso aqui como mais ou menos x 1 mais x² sobre 2. Ou seja, você pode parar em x. Então, a tangente de x para x pequeno também é igual a x. Tá bom? Bom, agora, como é que a gente vai provar a identidade de Euler ali? Isso daqui, ó. Você vê que as séries são muito parecidas, não são? Aqui a exponencial, a série da exponencial, a série do cosseno e a série do seno. O que é o problema delas ali? Oi?
vamos pegar, essa aqui é a série da exponencial, todo mundo está vendo e entendendo, não está? Então vamos aplicar a série da exponencial aqui. Só que o ângulo que a gente tem que usar não é x, é iθ. Então, olha, a exponencial de iθ será escrita como a soma de n de 0 até o infinito de 1 sobre n fatorial de iθ na potência n. Não foi isso que a gente tinha derivado? Para o ângulo? Para uma x, para a função exponencial? Bom, quanto é i ao quadrado? Menos 1. Quanto é i ao cubo? Menos i. Quanto é i à quarta? I à quarta quanto é? 1. E agora começa a repetir tudo de novo. Então você vê que agora i à quinta, né? É i. Você vê que menos 1, menos i, 1, i, e aí começa a repetir todo mundo de novo. Você vê que tem uma diferença entre os pares e os ímpares. As potências pares e as potências ímpares. As potências pares dão números reais, as potências ímpares dão números imaginários puros. Certo? Então eu vou pegar essa série e eu vou quebrar ela em duas partes. Uma parte para as potências pares e mais uma série para as potências ímpares. Ou seja, deixa eu escrever isso aqui então como duas somas. A soma de m, que vai de 0 até o infinito. Agora eu vou pegar os termos pares. Todo 1 sobre 2m fatorial e θ elevado a 2m. Agora vamos escrever a série dos ímpares. Soma de m de 0 até o infinito, 1 sobre 2m mais 1, fatorial, e θ na 2m mais 1. Tá bom? Bom, agora, isso aqui não é i elevado a 2? 2m? Só que i elevado a 2, quanto dá? Menos 1, não é isso? Então, o que eu encontrei foi o seguinte, ó. Esse pedaço aqui fica escrito como soma em m de 0 até o infinito de menos 1 elevado a m, né? E o que eu fiz? Olha, eu tinha i elevado a 2m, certo? E eu escrevi isso aqui como sendo i elevado a 2, isso daqui elevado a m. Isso deu menos 1 elevado a m. Então, fica menos 1 na m sobre 2m fatorial θ na 2m. Agora, o que é isso daqui? É a definição do cosseno. Mas, agora, esse outro termo. Vou usar o mesmo truque. Soma, m vai de 0 até o infinito, θ na 2m mais 1, sobre 2m mais 1 fatorial. Agora, eu tenho i na 2m mais 1. Vai dar um menos 1 elevado a 2m, elevado a m, só que sobrou um i, certo? Por causa desse mais 1 que está aqui, que fica aqui fora. Então, e o que é isso daqui, então? I vezes seno. Ou seja, nós encontramos a série de Euler. Você vê que todas as propriedades da função vão ficar bem bonitinhas e preservadas. Como é que era a derivada do seno? Cosseno, não é isso? Então,
O seno está aqui, não está? Vamos tomar a derivada da série. Todo mundo sabe fazer derivada de polinômio, não sabe? Quanto dá a derivada desse cara aqui? É, de cada um deles, né? Então vamos lá. Ó. Vamos fazer devagarzinho, então. Soma em n 0 até o infinito seno de x, não é isso? De 1 sobre 2n mais 1 fatorial, menos 1 na n, x na 2n mais 1, certo? Então vamos tomar a derivada, d dx. Tudo número, fica essa derivada aqui, d dx disso aqui. Quanto dá essa derivada? 2n mais 1 vezes x na 2n. Agora, quanto é 2n mais 1 dividido por 2n mais 1 fatorial? 1 sobre 2n fatorial? Isso. Todo mundo entende por quê? Sabe o que é a definição do fatorial? Fatorial quer dizer que aqui, olha, 1 sobre 4 fatorial quer dizer que eu tenho 1 dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, quando eu tenho 2n mais 1 fatorial, quando eu estou multiplicando por 2n, e eu estou dividindo por 2n mais 1 fatorial, eu estou cancelando o primeiro termo, olha. Se eu multiplicar por 4, ó, 4 sobre 4 fatorial, vai ficar 4 dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ó. Cortou esse cara, apareceu isso. 1 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Que é o quanto? 3 fatorial. 1 sobre 3 fatorial. Ou seja, isso daqui eu vou reescrever como 1 sobre 2n fatorial menos 1 na n. E o que era isso? A definição de cosseno, que eu tinha dado para vocês de cosseno. Cosseno de x. Então, você pode fazer a mesma coisa com a série do seno e beleza, funciona. Tá bom? Professor, oi. vou perguntar. A gente sempre pode fazer isso aqui, de substituir o valor na própria somatória. Vou achar e elevado a x, que é achar a expansão de Taylor dele, e aí eu substituir esse o x por, sei lá, uma integral tripla e fazer tudo lá dentro. Pode fazer isso? Como assim? Ah, você pega... Sim, integrar isso aqui, mas aí você vai integrar todos os termos da série. Não entendi. Substituir o e elevado a x por e elevado a uma integral, por exemplo, de alguma coisa. Aí eu posso substituir direto lá dentro. Você fez uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta por quê? Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando que o que eu quis mostrar aqui é, primeiro, toda função pode ser escrita, toda função razoável pode ser escrita em termos de uma série. Uma série dessa forma aqui, estrutura de polinômios aqui, tá? Essa estrutura de uma soma infinita. E é assim que você define a exponencial de uma matriz, ou o cosseno de uma matriz, ou o seno de uma matriz. Então, quando eu escrevo, vamos pegar a seguinte função, ó, a seguinte matriz. Imagina que eu pegue a matriz 1, 0, não, φ 0, 0, menos φ. E eu quero calcular a exponencial da matriz M. Isso é feito em termos da definição da série. A série da exponencial é n de 0 até infinito, de m elevado a n dividido por n fatorial. Eu posso pegar qualquer matriz que eu queira e eu jogo dentro dessa expressão e eu acho aquilo que significa a exponencial da matriz. Eu quero saber o cosseno da matriz.
O cosseno da matriz é definido dessa forma. O logaritmo da matriz, definido a série do logaritmo, você joga dentro da série do logaritmo a matriz. Tá? E isso nós vamos usar em mecânica quântica. Porque quando a gente perguntar como é que faz o momento angular, como é que você resolve um problema, vão aparecer objetos como esse. Né? Onde, aqui na verdade é E na Φ. Deixa eu botar E na menos Φ, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo concreto. Se eu pegar essa matriz, tá? Não, vou pegar essa daqui, ó. Ela mesma, Φ menos Φ. Se eu pegar essa matriz e eu jogar dentro da série, o que vai acontecer com essa matriz? Olha só. Qual o termo de ordem 0? 1. Matriz identidade. Qualquer matriz elevado à potência 0, a identidade. Então dá a matriz identidade. Deixa eu escrever por extenso. Matriz identidade. 1, 0, 0, 1. Agora, o termo de primeira ordem, quando n é 1, é a própria matriz, mais Φ 0, 0, menos Φ. Agora vamos para o termo quadrado. Mais 1 sobre 2 fatorial dessa matriz ao quadrado. O que é a matriz ao quadrado? É ela vezes ela mesma. Como é que a gente multiplica duas matrizes? Pega coluna com a linha, assim, né? Linha com a coluna. Então, se eu fizer Φ 0, 0, Φ e multiplicar por menos Φ, por Φ 0, 0, menos Φ, o que eu vou encontrar é o quê? Φ quadrado, 0, 0, Φ quadrado. Então, o próximo termo aqui dessa série é Φ quadrado, 0, 0, Φ quadrado. E aí vai o resto da vida. Agora, vamos pegar o que é o termo, esse primeiro termo. Essa primeira entrada. Na hora que você somar todas essas matrizes, vão ficar 1 mais Φ, mais 1 meio de Φ quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial do Φ ao cubo. O que é esse? O que eu achei? Não, a exponencial dessa entrada, né? Certo? Olha aqui. Eu estou falando daquela entrada ali, ó. Eu vou pegar a primeira entrada, eu vou somar todas as matrizes, tá vendo? Todas elas estão somadas. Então agora eu vou escrever tudo isso como uma única grande matriz. O primeiro termo vai ser 1 mais Φ mais 1 sobre 2 fatorial Φ quadrado mais toda a vida. Aí o segundo termo dela vai dar 0. É 0, todo mundo é 0. 0, 0, 0, 0, 0. O terceiro termo aqui, a terceira entrada é 0, 0, 0, 0, 0, 0. Agora, esse cara daqui vai dar, a quarta entrada da matriz é 1 menos Φ mais Φ quadrado, e aí vai. 1 menos Φ mais Φ quadrado sobre 2 menos Φ ao cubo sobre 3 fatorial, e aí vai. Agora, então, eu vejo que isso aqui eu posso escrever como o quê? Se eu somar todos esses números, o que eu acho? E elevado a Φ. 0, 0. E se eu somar todos esses números aqui, o que eu acho? Não. 1 menos Φ mais Φ menos Φ ao cubo. Tem todos os termos, tanto os ímpares quanto os pares. Então, continua sendo uma exponencial. Que exponencial que é? Exponencial de menos Φ, isso mesmo. Exponencial de menos Φ. Então, quando essa matriz era diagonal, aplicar a série foi fácil. É aplicar a série em cada uma das entradas. Mas quando você pegar alguns problemas, as matrizes que vão aparecer para você, às vezes não são matrizes diagonais. E aí o problema pode ficar complicado. Pode ficar mais difícil de você conseguir somar a série e aplicar o que é a função. Mas a gente vai aprender como é que a gente resolve esse problema. É como se você estivesse olhando para um mundo torto, assim, bizarro,
E aí a série fica difícil de somar, lembra como foi aquela série com um ângulo de 10 graus? Mas existe uma maneira de você rodar o eixo de coordenadas em que você encontra uma base de coordenadas em que a matriz fica diagonal. Você vai ter que fazer uma mudança de base na matriz. Esse processo se chama processo de diagonalização da matriz. Tá? Existe um conjunto grande e importante para a gente de matrizes que vão poder ser diagonalizados. Esse é um problema chamado problema de autovalores. E a grande maioria dos problemas em mecânica quântica, problema técnico de como se resolve um problema, é o problema de diagonalizar uma matriz. Pode ser uma matriz infinita também, mas em muitos problemas é uma matriz finita. Mas o problema é um problema de diagonalização. Um lugar que você também usa isso, e tem a ver com aquilo que a gente está falando, é em EDO. Quando você tem várias EDOs juntas, EDO que você quer resolver, o processo de resolução das EDOs passa por encontrar uma base, uma maneira de escrevê-las como diversas EDOs independentes, como se fosse diagonalizando elas. Por isso que eu não falei na aula passada que havia uma ligação entre matrizes e equações diferenciais, entre álgebra linear e equações diferenciais. Ela passa por isso. Existe uma ligação aqui também. Então, aprender a diagonalizar uma matriz, que nós vamos aprender a diagonalizar, vai ser tanto bom para você resolver EDOs, quanto para resolver problemas de sistemas discretos, de mecânica quântica, ou em outros lugares. Problemas de equações lineares, em geral. Tá bom? Tudo bem? Bom, mas agora, eu estou super atrasado, e eu ainda não falei da série de Taylor. Da série de Fourier. Então, vamos falar da série de Fourier. Então, a proposta do Fourier é a seguinte. A proposição é que, dada uma função f de x, ela vai poder ser escrita como uma soma de números bem específicos. Tá? Uma soma em n de certos números an cosseno de kn vezes x mais bn seno de kn vezes x. Onde os kn's vão ser bem determinados, vão ser bem bonitinhos. Para uma partícula num sistema de condições periódicas L e tal, o Kn vai ser 2π L, L é o tamanho do sistema, vezes N, que é um inteiro. Tá? A proposição é que, dada qualquer função periódica f, você vai conseguir escrevê-la como uma soma de senos e cossenos. Eu podia ter usado a exponencial complexa, lembra, pela fórmula de Euler? Então, eu posso reescrever isso em termos da fórmula de Euler e a exponencial complexa. Mas eu preferi escrever como senos e cossenos nesse momento, só para facilitar para vocês. E você vai ver que, então, exatamente como os polinômios eram uma base das funções contínuas, essas funções aqui, olha, estão senos e cossenos, eu estou dizendo que elas vão servir como base para representar a sua função arbitrária, a sua função f de x. A maneira precisa de dizer é que a série de Fourier vai representar qualquer função periódica. Mas como o próprio Feynman diz no Feynman Lectures, ele não conhece nenhuma função na física, de problema físico, que não consiga ser representada por uma série de Fourier. Então, ela é uma série muito importante e muito útil. Esses senos e cossenos, o que eles são? A gente estudou na quarta-feira aqueles modos normais de vibração do violão. Então, o que isso aqui são? São aqueles modos normais, tá vendo? 2πL vezes N. Foi o K que eu derivei na quarta-feira. E o que eu estou dizendo é que você pode escrever, em outras palavras, você pode fazer qualquer nota musical como uma sobreposição, que é essa soma,
com pesos que você vai escolher, que você vai ter que fazer, uma sobreposição dos harmônicos da nota da corda. Das cordas, entendeu? Você pode fazer qualquer som que você queira. O som é a função F. Pode ser escrita com uma composição, uma superposição de todos os possíveis harmônicos das cordas do violão. Tá bom? Agora, exatamente como na série de Taylor, eu tenho a base, os cossenos e os senos. O problema agora é determinar os coeficientes. Quais eram os coeficientes lá na série de Taylor? Eram aquelas derivadas, não eram? É a primeira derivada, a segunda derivada, todas calculadas no mesmo ponto. Isso me davam números. Agora eu tenho que descobrir, dado a F, como é que eu calculo o que são os ANs e os BNs? Então, esse foi o truque que o Fourier usou. Olha que bonitinho. Vamos supor que eu queira calcular a função, eu quero calcular o coeficiente A5. Um coeficiente qualquer, A5. Então, o A5 está multiplicado por cosseno de K5x. K é isso aqui, né? 2πL vezes 5. Tá bom? Então, eu vou chegar e eu vou multiplicar dos dois lados por cosseno de K5x. Por que ele está pensando em fazer isso? Deixa eu lembrar para vocês a seguinte propriedade de funções. A integral dx entre 0 e L de cosseno ao quadrado de x, quanto é? Deixa eu calcular entre cosseno entre 0 e 2π primeiro, depois a gente faz para L. Quanto vocês acham que dá? Olha só. A integral de cosseno, você sabe quanto dá, não sabe? Quanto dá? Dá 0, certo? Porque a integral de cosseno você faz assim, ó. Metade do tempo a função está abaixo do eixo e metade do tempo está acima. Então, a integral de cosseno é 0. Agora, cosseno ao quadrado, você não tem mais essa propriedade. A função fica quadrada. Assim. Então, eu já sei que ela não vai dar 0. Se você faz a conta, e eu sugiro que vocês façam a conta, essa integral dá meio. Agora, quanto vale a integral entre 0 e 2π de cosseno de x vezes seno de x? Aí multiplica, vai ficar tudo em função do seno. Você pode escrever em termos do arco metade, mas é mais fácil você pensar da seguinte forma. O cosseno não é uma função par? O seno não é uma função ímpar? O produto de uma função par com uma função ímpar dá quanto? Dá o quê? Dá uma função ímpar. E a integral em torno do eixo da função ímpar, em torno do ponto de simetria da função ímpar, dá quanto? Dá 0. Então, essa integral é 0. Então, essa integral é 0. Qualquer cosseno vezes qualquer seno vai dar 0. A integral sobre o período vai dar 0. Um pouquinho mais difícil é quando você tem a integral de 0 a 2π dx de cosseno de ax vezes cosseno de bx com a e b diferentes. Porque agora elas oscilam, mas elas oscilam de maneira diferente, com velocidades, né, com coeficientes diferentes.
Mas você pode fazer essa integral e o resultado é que isso dá 0. Essa integral vai dar 0 também. Para esses K's especiais aqui, ó, que são inteiros, são 2πl sobre n. Então, qual foi a ideia do Fourier? Olha, vamos pegar essas coisas aqui, e eu quero descobrir quem é o A5. Então, eu vou multiplicar por cosseno de K5. X. Então, eu vou fazer cosseno de K5x f de x é igual a soma em n de an cosseno de K5x vezes cosseno de Kn de x mais Bn de seno de Kn de x vezes cosseno de K5 de x. E agora eu vou integrar dos dois lados. Quanto dá essa integral? Quanto vai dar essa integral aqui? Hã? Depende. Eu estou somando todo mundo aqui, certo? Quando n é diferente de 5, dá 0. Quando n é igual a 5, para o termo n igual a 5, dá meio. Então eu achei que A5 vai ser dado por aquela expressão ali, ó. Quanto eu falei que dava essa integral? Dava meio, né? Mas eu estou integrando de 0 a L, vai dar L sobre 2. Então vai ficar 2, essa integral aqui, porque eu estou integrando de 0 a L, aqui vai dar L sobre 2. Então não estou integrando de 0 a 2π, né? Estou integrando de 0 até 2πl. E quando eu passar para o outro lado, vai ficar 2 sobre L da integral de 0 a 2πl de f de x cosseno de K5 de x. Se eu quisesse encontrar o B3, o que eu precisaria fazer? Calcular a integral, é dx, né? A integral de f de x com o seno de K5x. Então, lembra que na série de Taylor, cada termo da série que dava o coeficiente era uma derivada. Certo? O coeficiente era a primeira derivada, a segunda derivada, a terceira derivada. E era isso que eu tinha que fazer, calculando num ponto. Aqui na série de Fourier, os números, os coeficientes, são integrais. Integrais da função. Em vez de serem derivadas da função, são integrais da função. Tudo bem? E então, com isso, agora a gente tem uma base para escrever qualquer função que a gente queira em termos de senos e cossenos, em termos da exponencial complexa também, se eu quiser, porque eu posso escrever os cossenos e senos como exponenciais complexas. E isso vai ter uma importância grande para a gente depois. Por quê? Porque a gente vai descobrir daqui a 2 semanas que a partícula livre, uma partícula quântica livre, é descrita por uma função de onda e na IPX. Ou seja, é aquela exponencial complexa que eu tinha escrito, ela é a maneira de você escrever a função de onda de uma partícula livre andando com momento P. Então, eu vou poder escrever agora qualquer função de onda como uma sobreposição dessas partículas livres. A equação de Schrödinger é difícil de ser resolvida. Tem algumas soluções que a gente consegue fazer razoavelmente bem. Uma delas é da partícula livre. A gente vai resolver e vai ver que essa é a solução. Certo? Dúvidas? Então, o que eu estou dizendo é que a gente vai poder, usando essa representação, ou esse tipo de série, você depois vai poder escrever
qualquer função de onda que você te interesse. Algumas vezes a representação não é boa. Você precisa somar infinitos termos, como lá naquela série de Taylor, com um ângulo de 10 graus. Mas algumas vezes você consegue uma representação que você consegue manipular. Tá bom? Ok. Então, agora que isso aqui eu deveria ter acabado na quarta-feira, mas infelizmente não deu tempo. Então agora nós vamos para o tema da aula de hoje, que é a equação de onda eletromagnética. Então, na equação de onda eletromagnética, o primeiro passo é a gente lembrar o que é o campo elétrico. Então, o que é o campo elétrico? Vocês fizeram fenômenos eletromagnéticos, então o que é o campo elétrico? E o que é o campo magnético? O que é o campo elétrico? É uma força que é exercida à distância, não é? A força elétrica é uma força exercida à distância. Mas o que eu estou perguntando é o que é o campo elétrico. Então, vamos dizer assim, a massa de uma partícula é uma característica da partícula. É uma coisa que ela tem, que ela nasce com ela. Sabe? Além disso, existem outros números que caracterizam uma partícula. Um deles nós chamamos de carga elétrica. Essa carga pode ser menos 1,6, 10, menos 19 coulombs, ou pode ser mais ou menos ou 2 vezes isso, ou 5 vezes isso. É um número que nasce com a sua partícula. Ela nasceu assim. Ela saiu, no momento da criação do universo, ela saiu dessa forma. E ela é assim desde o começo dos tempos. Então ele tem esse número interno. Esse número, ele interage com uma outra propriedade do universo, que é o campo elétrico. O campo elétrico quer dizer o seguinte: imagina, para cada ponto que a gente tiver no universo, para cada pontinho que tem aqui nessa sala, eu tenho 3 números sentados em cima daquele ponto. Esses 3 números são o que eu chamo chamar de campo elétrico na direção X, campo elétrico na direção Y, campo elétrico na direção Z. Então, esse ponto tem 3 números, esse ponto tem 3 números, esse ponto tem 3 números, todos os pontos do universo inteiro têm 3 números associados a ele, que nós chamamos de campo elétrico. O que aparece de interessante é que, dado o campo elétrico lá nesse meu pontinho P, tá? Se eu botar uma partícula que tenha nascido com uma carga elétrica Q, naquele ponto P, essa partícula sente uma força dessa forma. É a força no ponto P que a partícula sente, quando ela está no ponto P. E isso é igual à massa dela vezes a aceleração dela. Então, eu vejo o campo elétrico? Não, eu não vejo o campo elétrico. Eu não tenho como olhar para o campo elétrico. Mas eu vejo uma partícula que eu ponho num determinado lugar e ela do nada começa a andar. Começa a acelerar com uma determinada aceleração. Essa aceleração depende do ponto, sabe? Então não é constante. A aceleração depende do ponto. Por quê? Porque o campo elétrico vai mudando no espaço. E aí a aceleração dela vai mudando. À medida que ela vai andando, eu vou acompanhando isso. E eu então agora estou entendendo que a dinâmica da minha partícula está inferindo a existência desses 3 números em cada ponto do espaço, que eu chamo de campo elétrico. Então, existe uma propriedade do espaço, que chama de campo elétrico, que está mudando a dinâmica, influenciando a dinâmica da minha partícula. E você já trabalhou com coisas parecidas como essa antes. Então, por exemplo, se você tiver uma montanha e você põe uma bola na montanha, o que acontece? Você solta a bola lá, o que acontece com ela? Ela cai. Então, uma propriedade do espaço está influenciando a dinâmica do objeto. Então, aqui eu estou dizendo, existe uma propriedade do espaço, que é o campo elétrico em todos esses pontos, que está influenciando a dinâmica do objeto.
Tá? Então, agora que você fez isso, você entendeu o que é o campo elétrico. E eu vou te perguntar o que é o campo magnético. O que é um campo magnético? Oi? A partícula carregada em movimento. Não, o que era o campo elétrico? O campo elétrico era? É um ponto, para cada ponto do universo, eu associei 3 números. Isso eu defini como sendo o campo elétrico. Agora eu estou perguntando, o que é o campo magnético? Para cada ponto do universo, eu associo outros 3 números. Então, esse ponto aqui tem 6 números sentados em cima dele. Não tem um vetor apontando para lá, um vetor apontando para cá, não tem nada. Tem 3 números de campo elétrico e 3 números de campo magnético sentados nesse ponto. Agora, a força que uma partícula sente, na hora que ela é colocada naquele ponto, é dada por a interação, a maneira como interage aquela carga, aquele número intrínseco dela com o campo elétrico, que eu já tinha falado, mais a velocidade dela com o campo magnético, o produto vetorial com o campo magnético, vezes a carga dela. Então eu agora vejo a partícula acelerando, mas ela acelera relacionando-se com o resto com a geometria do universo, com os números, dessa forma. Tá? Então, aí você pergunta, mas por que a gente chama de eletromagnetismo? Por que é uma coisa só? Não é magnético e não é elétrico? Porque, na verdade, essas duas coisas são a mesma. A gente não vai ver isso, mas a gente poderia ver que se a gente fizesse relatividade especial, né, que tem um pouquinho no primeiro volume do Survey, do volume 1, tem um capítulo sobre isso, você ia ver que todos os observadores, um dos pilares da relatividade especial é que todo mundo tem que concordar com o que está acontecendo. Todo mundo tem que ver o mesmo fenômeno. Agora, os observadores podem discordar da explicação para aquele fenômeno. Então, o que acontece na relatividade e em relação ao campo eletromagnético é o seguinte: todo mundo vai ver a bolinha caindo, andando com uma determinada aceleração. Só que alguns observadores vão explicar aquilo como sendo um campo elétrico. Outros observadores, que vão estar se mexendo em relação ao primeiro, explicam aquilo como sendo um campo magnético. Outros vão identificar como sendo uma combinação de campo elétrico e de campo magnético. Todos vão ver exatamente o mesmo movimento, só que cada um vai explicar aquele movimento por uma coisa diferente. Então, o fenômeno é o mesmo, mas cada um de nós, democraticamente, discorda de por que ele está acontecendo. Tá? Então, esse é o princípio de relatividade e por isso que a gente chama que é de força eletromagnética. As duas estão ligadas. Elas são diferentes faces do mesmo fenômeno. Então, o exemplo que eu podia dar para vocês é o seguinte. Imagina que esse aqui é o mundo plano. Todos os observadores, todas as pessoas existem nesse mundo bidimensional. E agora, eu coloco uma caixa aqui em cima. Na hora que eu coloco a caixa aqui em cima, e aqui tem o Sol aqui, ó. No mundo plano eu projeto uma sombra. Uma caixa projeta um quadrado no mundo plano. Então o pessoal desse mundo plano está aqui andando feliz no mundo plano. E eles consideram, olha só, existe uma caixa. E ela é quadrada e tem lado L por L. Agora, no mundo virtual, no mundo tridimensional, a gente mexe a caixa. A gente coloca ela em pé, assim, o nosso cubo. Na hora que você projeta aqui embaixo... Oi?
Tá horrível, né? Eu sou péssimo. Mas na hora que você projeta aqui embaixo, apareceu um losango. E não uma caixa a mais. E aí o observador aqui embaixo, olha, é um objeto diferente, é um losango. Então, só que essa explicação dele de que era um losango ou era uma caixa, ela aconteceu porque ele não tinha a visão total do universo tridimensional, ele só vê bidimensional. Então, de novo, nós aqui estamos explicando o campo elétrico e o campo magnético como duas coisas diferentes. Um conjunto de números X, de 3 números para o campo elétrico, um conjunto de 3 números para o campo magnético, mas é isso porque a gente não consegue ver 4 dimensões. E é por isso que a gente tem uma visão, dependendo de quem está observando, vai ter uma visão diferente do que está acontecendo. Uma explicação diferente para aquilo que está acontecendo. Se é uma caixa ou se é um losango. Se é um quadrado ou um losango. Tá? Bom, então, agora que nós sabemos o que é o campo elétrico e o que é o campo magnético, a pergunta é, quais são as leis de Maxwell? Que são as leis que explicam o comportamento desses campos. Primeira lei. A primeira lei de Maxwell diz pra gente que a integral sobre uma superfície fechada do campo elétrico é igual ao quanto? Não, essa depende da carga que tem no interior da superfície. A carga no interior da superfície dividido por ε0. O que ela quer dizer para mim é o seguinte, imagina que você tem uma torneira mágica que está jogando água para fora da sua torneira. E agora você coloca uma membrana em volta da sua torneira. A quantidade de água que está fluindo, aqui o fluxo de água, eu estou desenhando por essas linhas, estou representando por essas linhas. O que a primeira lei de Maxwell quer dizer, a lei de Gauss quer dizer, é que a quantidade de água que sai na torneira, aqui é a torneira, está jogando água, a quantidade de água que sai dela é igual à quantidade de água que passa pela membrana toda, que está envolvendo a torneira. Tá? Então essa é a primeira lei de Maxwell. A segunda lei de Maxwell diz pra gente que a integral sobre uma superfície fechada do campo magnético, essa sim é igual a 0. E ela tem uma razão especial para isso. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que até hoje nós nunca vimos no universo uma partícula que seja uma torneira mágica de linhas de campo magnético. Então, não existe uma partícula chamada um monopolo magnético. Existe uma boa razão teórica para que ela realmente aconteça, que ela esteja por aí. Só que nós nunca vimos ela. Então, porque nós nunca vimos um monopolo magnético, a gente coloca o 0 na segunda lei de Maxwell. Apesar de que existe um bom argumento feito pelo Paul Dirac para que exista um monopolo. O argumento vai mais ou menos da seguinte ordem. Ele conseguiu provar o seguinte. Se as cargas são quantizadas, então o valor da carga elétrica é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ele conseguiu provar que se existir um monopolo magnético em todo o universo, isso implica logicamente que as cargas elétricas têm que ser quantizadas. Ou seja, se tiver um, ele consegue explicar porque as cargas elétricas são quantizadas. Agora, o argumento só vai nessa direção, você não consegue provar o contrário. As cargas são quantizadas, isso não implica que exista um monopolo magnético. Mas se existirem, vai ser muito bonito. É uma explicação simples de por que as cargas têm que ser quantizadas. Então, eu não lembro quem falou, acho que foi o próprio Feynman, eu não lembro quem falou, que se a natureza não usar isso, ela está perdendo uma grande oportunidade de fazer uma coisa bonita. Então, o argumento passa por esse lugar. Mas como a gente trabalha numa ciência experimental, não existem linhas de campo magnéticas
origens de linha de campo magnéticas. Então, cada linha que entra, sai da membrana. Ou seja, se eu pegar agora, imaginar que eu tenho jogando água daqui por fora, passando pela membrana, toda a água que entra por um lado sai pelo outro da membrana fechada. E aí, então, dá zero. Não existem torneiras, nem ralos aqui no meio. Bom. A terceira lei de Maxwell... Oi? A terceira lei de Maxwell, ela fala pra gente o seguinte: a integral ao longo de um caminho fechado do campo magnético é igual a μ0 vezes a corrente que passa no interior desse caminho fechado. Lembram? Lei de Ampère? Então, o que ela está dizendo é o seguinte: se eu pegar um fio bem grande, que está passando uma corrente I por ele, em volta desse fio, essa corrente gera um campo magnético que está rodando aqui em volta. Está circulando aqui em volta. Então, aqui, ó, vai aparecer um campo magnético que está circulando aqui em volta. Se tiver uma corrente I passando para lá. A quarta lei é a lei de Faraday. E a lei de Faraday diz para a gente que se eu pegar a integral do caminho fechado de um campo elétrico, isso é igual a quanto? A menos, e esse menos ganha um nome chamado lei de Lenz, menos ddt da integral sobre a superfície aberta do campo elétrico, do campo magnético, perdão, do fluxo magnético ali dentro. Então, essa lei aqui está dizendo para a gente que se eu pegar uma superfície, aqui, ó, que está passando um campo magnético aqui, se o campo magnético é constante, nada acontece. Agora, se esse campo magnético começa a mudar no tempo, se ele vai se mexendo, aumentando de intensidade ou diminuindo de intensidade, aparece um campo elétrico aqui em volta, que circula aqui em volta. Agora, o que o Maxwell fez? Quando ele chegou aqui, ó, ele olhou, olha só como essas equações são simétricas. Se existisse carga magnética, haveria um termo aqui. Se existisse carga magnética, deveria aparecer um termo extra aqui que corresponde à corrente elétrica, em vez só que a corrente magnética. O que ficou faltando foi um termo aqui em cima. Tá vendo? A variação de fluxo magnético estava gerando um campo elétrico circular. O que o Maxwell propôs é que se você variar o fluxo elétrico, você também consegue gerar um campo magnético circular. Essa foi a proposta dele. É ele que propôs esse termo nas equações, para que tudo fizesse sentido e ficasse perfeitamente simétrico. Então, esse termo e esse estão ligados. Esse aqui estaria ligado a uma possível corrente magnética que não existe, e aqui a uma carga magnética que também não existe, que a gente nunca viu. Pode ser que um dia a gente encontre os monopolos, e aí então a gente vai colocar mais termos nas nossas leis de Maxwell. Mas por enquanto não tem. Mas esse aqui, experimentalmente, apareceu. Bom, agora que a gente fez isso, a gente vai descobrir a implicação disso. A implicação dessas leis é a seguinte. Imagina que agora a gente vai pegar, olha, e eu vou escrever o seguinte problema. Eu tenho 3 eixos.
x, y, z. X, y, e aqui é o eixo z. E agora, eu vou calcular, eu tenho um campo elétrico que vai para cima aqui, constante, e um campo magnético que vai nessa direção do eixo y, para cá. Tá bom? Agora eu vou aplicar a minha lei de Faraday num caminhozinho aqui, ó. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte caminho, um caminho quadrado, que faz assim. Tá bom? Então eu vou começar aqui, olha, e vou seguir esse caminho. Quanto vale a integral de caminho ao longo desse segmento verde do campo elétrico, da integral dl escalar E? Zero, porque eles fazem 90 graus. Ok? Então esse termo não contribui em nada. Agora, quanto vale a integral de caminho ao longo desse segmento daqui? E é constante. E esse segmento tem o tamanho L. Quanto vale? E vezes L, certo? E vezes L. Só que o E aonde? O E calculado nesse ponto, ao longo do eixo Z. Vamos chamar de Z. Então, o E é calculado no ponto Z vezes L. Agora, quanto vale a integral de caminho ao longo desse segmento aqui? Zero. E agora, a integral de caminho nesse segmento? Menos E calculado agora na origem vezes L. Isso tem que ser igual a menos ddt do fluxo magnético. Bom, mas o fluxo magnético é a quantidade de campo que está saindo para cá, certo? Que é B vezes a área desse quadrado. B vezes Z vezes L. Bom, eu tiro o L, cancelo o L em todo lugar. O Z é constante, eu vou tirar. E eu fiquei com EZ menos E0 dividido por Z é igual a menos dB dt. Ok. Agora, o que isso aqui lembra para você quando o Z é pequenininho? É vamos. Derivada de Z em relação a Z. Então, isso aqui é dz calculado no ponto zero. Tá bom? Ok, então deixa eu anotar essa equação aqui pra gente. dz é igual a menos dB dt. Então essa é a primeira equação. Agora que eu já fiz isso, eu vou olhar para a outra lei. A de lá de cima. A lei de Ampère generalizada. E agora eu vou fazer um caminho aqui, ó, que faz assim, ó. Tá bom? Eu vou seguir esse caminho aqui. Quanto vale, então, a minha integral de BDL ao longo desse segmento aqui? Não, B está indo nessa direção, certo? B calculado em 0 vezes L. Nesse segmento, 0 e para cá. Menos B calculado no ponto Z vezes L. Isso tem que ser igual, a esse aqui também é 0. Tem que ser igual, agora por essa expressão, a μ0, ε0, ddt do fluxo elétrico. μ0, ε0, ddt do fluxo elétrico, que vai ser E vezes L vezes Z. Estou despertando o trauma de vocês de fenômenos eletromagnéticos. Então, aqui agora eu vou cancelar o L em todo lugar e de novo vou passar o Z para baixo.
E então ficou com d de 0 menos bz sobre z é igual a μ0 ε0 dE dt. E o que é isso daqui? Menos a derivada. Então, isso aqui eu vou reescrever como menos dB dz é igual a μ0 ε0 dE dt. Ou seja, dB dt é igual a menos μ0 ε0 dE dt. Agora eu tenho duas equações diferenciais acopladas. E eu vou usar um truque. Quem fez FVV? O que acontece quando você toma derivadas parciais de variáveis diferentes? Você toma a derivada em relação a uma variável, depois toma a derivada em relação a outra. Isso é igual ao quê? A inverter a ordem das derivadas. Você pode inverter, lembra do teorema de Schwartz? Eu acho que é Schwartz, há uns 20 anos que eu não pego um livro de FVV. Então, o que ele diz para você é que se eu tomar, por exemplo, a derivada em relação à variável 1, depois a derivada em relação à variável 2, isso é igual a tomar a derivada em relação a 2 e primeiro tomar em relação a 1. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essas minhas duas equações e eu vou agora tomar a derivada. Ok? Então, vamos fazer, olha, eu vou tomar a derivada em relação a z dos dois lados na equação de cima. Então, vai ficar d2e dz2 é igual a menos d dz d dt de b. Agora eu vou pegar a derivar. Agora apareceu esse termo aqui, ó, dz dt, não é? Então, já que eu sou chato, agora eu vou derivar essa daqui em relação a t. Então, essa aqui vai ficar, ó, d dt de d dz de b igual a menos μ0 ε0 de d2e dt2. Agora eu vou usar lá o meu teorema de Schwartz e vou trocar a ordem dessas duas, tá vendo? E aí eu vou poder substituir isso aqui em cima. Acompanharam? Sim? Então vai ficar, ó, d2e dz2 é igual a μ0 ε0 d2e dt2. Como é que era a equação da onda da corda? Oi? Qual era a equação da onda da corda? d2y dx2 ou dz2 é igual a 1 sobre v quadrado d2y dt2. Aqui, originalmente, o y aqui tinha um significado para a gente. Era uma onda material. O que era isso? Era o deslocamento da corda do violão em relação à posição de equilíbrio dela. Certo? Então, o y tinha esse significado. Era uma onda de um meio material. Agora, nós encontramos o que é isso aqui? Uma equação de onda. Olhando para isso, a gente já sabe qual é a velocidade da onda? Qual que é a velocidade da onda? Oi? A velocidade da onda, v quadrado, não teria que ser 1 sobre μ0 ε0? Então, v não é a raiz disso? Isso é c, a velocidade da onda, a velocidade da luz. A onda, então, a onda elétrica, eletromagnética, ela anda com essa velocidade, que saiu daqui, ó, da nossa equação de onda que a gente derivou na quarta-feira e na quarta-feira passada também.
É a mesma coisa. A diferença é que aqui era o deslocamento da onda em relação a um equilíbrio. Agora, o que é a onda elétrica? A onda eletromagnética? Pô, eu tenho esses 3 números em cada ponto do espaço. Eu não tenho um vetor que subiu e desceu e se afastou e voltou. Não, eu tenho o número cresceu, diminuiu, o número cresceu, diminuiu, o número cresceu, diminuiu, o número cresceu, diminuiu. Em cada um desses pontos. Não tem nada se mexendo. Tem esses números, que são números mágicos que existem em todos os pontos do universo, e eles estão mudando com o tempo e com o espaço, seguindo a equação de onda. Não tem um meio material, não tem água, não tem éter, não tem nada. Só esses números mudando de acordo com a equação de onda. Tá bom? Agora você pode fazer o mesmo truque. Você pode fazer o mesmo truque para isolar para a variável B, em vez do campo magnético, em vez do campo elétrico. E aí você acha... Mas aí tem a questão do transporte de energia, então? Ele vai transportar energia. A onda transporta energia em momento. Eles mudam? Exatamente. Você tá a onda, quando eu falei para você da onda da corda, eu disse, olha, a corda sobe e desce. Ela nunca anda nessa direção. Só que alguma coisa se propaga ao longo da direção dela. Um distúrbio que carrega energia e carrega momento. E a gente vai falar disso na quarta-feira que vem. Esse distúrbio da corda carrega energia e momento. Mas ela existe num meio material. Então, a água do mar sobe e desce. A corda sobe e desce. Aqui eu estou te dando um exemplo de uma entidade que obedece à mesma equação de onda, que vai transportar energia e momento, mas que não tem nenhum meio material. Não é nada se mexendo, subindo e descendo em lugar nenhum. Tá bom? Bom, mas dada a equação de onda, ela vai obedecer a certas propriedades. Deixa eu escrever então para o campo magnético. Então, você pode escrever agora a mesma equação para o campo magnético. E ela vai ser a mesma coisa. dz2 é igual a μ0, ε0, d2b, dt2. Então, se você lembrar da minha figura, eu tinha campo elétrico apontando para cima, campo magnético apontando para um lado. Agora, essa equação de onda, a onda está se propagando em que direção? A onda está naquele eixo que eu tinha o meu eixo era assim, olha. Não era assim? Era Z, X e aqui Y. O campo elétrico está nessa direção, o campo magnético está nessa direção. A onda está andando para que direção? Isso, na direção Z. Então, o campo elétrico e o campo magnético vão oscilar juntos em forma de onda assim e vão se propagar para lá. São ondas transversais que andam juntas na direção Z. Nesse caso. Tá bom? Agora, se você quiser resolver o problema em 2 dimensões ou em 3 dimensões, como é que era a equação da onda na bacia d'água que eu tinha falado na quarta-feira? Vocês lembram como é que era? Eu vejo o seguinte. Se eu tivesse, por exemplo, um lago e eu jogo uma pedra aqui no meio do lago, o que acontece? Como é que as ondas se formam? Elas formam assim, certo? Eu tenho ondas circulares. Se eu pegar qualquer direção, por exemplo, na direção X, eu faço um corte transversal aqui. Qual é a equação de onda que essa linha reta vai obedecer? Onda unidimensional aqui, se eu chamo isso aqui de eixo X. Seria aquela lá, ó, d2y, essa é a altura da água no lago. dx2 é igual a 1 sobre v quadrado, d2y, dt2. Agora, se eu fizer um corte, agora ao longo do eixo y, agora tem máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, está tudo aqui. Mas agora não é na direção do eixo y. Eu também podia escrever a minha equação assim, ó. Eu chamei de y, né? Deixa eu chamar a função de h, de altura da água. d2h
dy2 é igual a 1 sobre v2 d2h dt2. Agora imagina que eu quero uma direção arbitrária. Aqui também tem a mesma cara de onda. Como é que você faz agora para compatibilizar, para escrever as duas? A forma geral seria assim, ó. d2h dx2 mais d2h dy2 é igual a 1 sobre v quadrado d2h dt2. E se eu tivesse agora uma onda se propagando em 3 dimensões? Só botar agora d2h dz2. E aí essa é uma onda tridimensional. Agora substitui h por E. Substitui h por B e V por C, e você tem a equação da onda eletromagnética em 3 dimensões. É a mesma equação de onda. E obedece uma série de propriedades interessantes. Lembra das primeiras aulas de fenômenos eletromagnéticos? O que acontece com o campo elétrico na hora que ele vai chegando no metal? O que tem que acontecer com ele? O que acontece com o campo elétrico dentro de um metal? Quanto vale? 0. O campo elétrico dentro de um metal é 0. Então vamos imaginar o seguinte problema. Imagina que eu chego e eu construo uma caixa. Uma caixa de metal, alumínio, cobre, ferro. E agora dentro dessa caixa, agora eu injeto uma onda eletromagnética. O que tem que acontecer com a onda eletromagnética nas extremidades da caixa? Ela vai refletir. Como a nossa onda na quarta-feira, quando bateu na parede, refletiu. Mas como é que era a condição de contorno? Do violão, exatamente. Na corda do violão, a corda vibrava. Quando chegava no final do braço, o que acontecia? Tinha que dar 0. Então aqui, olha, a onda eletromagnética tem que vir. Quando chegar aqui, ó, ela tem que dar 0. E isso é uma cavidade eletromagnética. É assim que você usa para fazer um laser, você usa para fazer instrumentos de medidas, para aprisionar átomos, para fazer ótica quântica, para fazer um monte de coisas. Mas o princípio é esse. Tá bom? É exatamente a mesma equação que a gente resolveu na quarta-feira, no violão. É a mesma equação e a mesma condição de contorno. Então, o negócio de ondas é que, interessante, é porque ela aparece em um monte de lugares, em contextos diferentes, mas é a mesma equação. As soluções vão ser as mesmas. E lá a gente resolveu, quando a gente resolveu, como é que era a forma dos harmônicos do violão? Não leva senos? Então, como é que vai ter que ser o campo eletromagnético aqui no meio? Senos. Vai ter que ser uma onda estacionária no formato de seno, que vai começar aqui e vai terminar aqui, com 0. Exatamente como na corda do violão. Bom, agora nós vamos dar uma change of gear. Uma mudança de assunto, porque eu preciso introduzir a interferência. Então vamos imaginar o seguinte. Imagina que eu tenho um aparato, um pedaço de papel onde eu faço um furinho. E agora eu jogo luz através desse furinho. O que eu falei para vocês que acontece? Luz ou água através desse furinho. O que eu falei para vocês que acontece quando a onda de água passa pelo furinho? Um novo conjunto de frentes de onda pelo princípio de Euler, de Huygens. Mas imagina que eu vou fazer uma coisa diferente. Imagina que nesse instante eu aqui criei um canhão. Eu tenho um canhão que joga partículas, que joga bolas de canhão. Só que essas minhas bolas de canhão, o canhão é muito ruim. Ou melhor, o atirador do canhão é muito ruim. Então, muitas vezes ele atira errado e a bala de canhão bate aqui na parede. Mas, ocasionalmente,
a bala de canhão passa pelo orifício, pelo buraco. O que acontece no instante em que ela passa pelo buraco? O que eu posso dizer sobre aonde ela vai acertar no anteparo ali na frente? Ela vai acertar exatamente aqui, ó, no buraco, na região do buraco, exatamente, diretamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade dela, quando passou por aqui, estava bem determinada. A velocidade não é a direção que ela está andando? E como é que é a relação entre velocidade e momento de uma partícula na mecânica clássica? P era igual a m vezes v. Então, o que eu estou dizendo é que quando a partícula passa pelo buraco, a bala de canhão passa pelo buraco, ela tem um momento muito bem definido, P, que é essa velocidade. Agora, existe um instante em que ela passou por aqui, que além de saber a velocidade dela, eu também sabia a posição dela. Por quê? Porque eu sei que ela passou por aqui. Eu estava olhando. Então, existe a possibilidade de eu chegar e medir ao mesmo tempo de saber, porque o buraco está marcando qual é a posição e está colimando a partícula, está deixando ela só deixando ela ir numa direção certa. Quando ela passa por ali, eu sei simultaneamente a posição e o momento dela. E isso vai ser importante para a gente na semana que vem, né, daqui a 2 semanas. Né? Mas, para uma partícula é assim que funciona. O Newton achava que a luz era formada por partículas. E por que ele achava isso? Porque ele foi o pai da mecânica. Então, ele tinha um bias. Tudo tem que ser ponto material. Então, para ele, a luz era partícula. Uma partícula que estava andando. E nesse instante, ele cria, então, ele estudou várias coisas de ótica geométrica que realmente funcionam. Só que a ótica geométrica, ela não explica tudo. Existem umas certas coisas que ela não explica. E um desses fenômenos é aquele que eu falei na semana passada, que é, o fato de que, do princípio de Huygens, quando a onda de luz agora, que está vindo por aqui, passa por esse orifício, ela começa a abrir em frentes de onda. Numa frente de onda circular. Tá? Então, essa propriedade de ondas, isso aqui é uma propriedade intrínseca de ondas. Que a gente precisa de um experimento para comprovar se a luz é uma bolinha ou se é uma onda. Então, o experimento é chamado de fenda dupla de Young, é o seguinte: em vez de fazer um único buraco, vamos fazer 2 buracos. E agora, a luz, então, vai passar por aqui e também vai, se for uma onda, aqui também vão ter frentes de onda. Então, vai ser uma outra fonte de luz. O que eu desenhei desses círculos é que cada círculo desses é um lugar onde a onda, num determinado instante, está no máximo. Então, quando 2 dessas linhas se encontram, o que eu tenho? Uma interferência construtiva. As 2, então, ficam mais intensas, né? A onda é mais alta. Quando eu estou no meio do caminho entre 2, tá vendo aqui? Olha, é o meio do caminho entre 2. O meio do caminho entre 2. Então, aqui é um mínimo. Se eu pegar o mínimo das ondas vermelhas com o máximo da onda verde, o que eu encontro? Uma interferência destrutiva, 0. Então, ali a onda o mar fica parado, ele não está nem subindo nem descendo, ele está no nível 0. Então, nessa região, eu tenho o que a gente chamou de interferência destrutiva. Tá? A pergunta que a gente vai fazer agora é: o que acontece nesse anteparo? O que você vê nesse anteparo? Bom, a gente vai ver as várias... Exatamente, a gente vai ter que ver se vai ter interferência destrutiva ou construtiva em função dos ângulos que vão aparecer ali, da posição ao longo do anteparo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, olha, vamos escolher um ponto arbitrário aqui. Então, aqui, olha, eu vou pegar esse ponto arbitrário, P. E agora, isso aqui é um raio de luz. Então, aqui tem uma onda que está subindo e descendo nessa direção.
Eu peguei a onda é aquela bidimensional ou tridimensional, mas eu peguei uma direçãozinha e também eu estou representando como uma onda unidimensional. Tudo bem? Exatamente como eu tinha feito antes lá no problema, no argumento do lago, da pedra no lago. Agora eu vou pegar a luz vindo daqui, num raio que sai desse ponto e vai até esse daqui. Tá bom? A diferença... Então aqui a onda também oscila. Você vê que o tamanho desses caminhos é diferente. Então aqui eu vou botar um ângulo de 90 graus. Tá? Imagina que eu quero que elas cheguem aqui construtivamente, que elas se somem nesse ponto aqui. Então, o que tem que acontecer? Se elas vão se somar naquele ponto, deixa eu fazer o desenho desse primeiro caminho. Elas têm que chegar juntas aqui no anteparo, certo? Então, quando ela chegar dentro do anteparo, ela vai vir, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. Isso aqui era o ponto inicial dela, aqui. E ela chegou no máximo, no anteparo. Essa onda daqui de baixo, ela vai andar... Aquilo que a primeira onda andou, eu quero que seja uma interferência construtiva. Então, olha, tem que ser o mesmo desenho. Só que ela tem que andar esse caminho extra aqui, ó, ΔR. Ela tem que andar um pouco mais. Mas elas não começaram juntas. Então, para que elas tenham começado juntas e terminem juntas, então essa aqui começou no máximo. Eu tenho que colocar pelo menos um comprimento de onda completo no ΔR. Eu posso botar 2 comprimentos de onda, 3 comprimentos de onda, 4 comprimentos de onda, mas eu tenho que botar uma oscilação dela completa para que elas comecem juntas e terminem juntas. Então a condição de máximo de interferência construtiva é quando aquele ΔR é igual a um número inteiro de comprimentos de onda. Bom, mas agora, o que é o ΔR? Tem um ângulo aqui que é um ângulo interessante, θ. E a distância entre os meus orifícios eu vou chamar de D. Então, com esse ângulo θ, o meu ΔR pode ser escrito, e essa distância D, o ΔR pode ser escrito como D seno de θ. Então, isso é D seno de θ é igual a m vezes lambda. Essa é a relação para a interferência construtiva. Agora, como é que eu vou relacionar isso, esse ângulo, com a posição ao longo do anteparo? Bom, aí você precisa de um pouquinho mais de geometria também, olha. Deixa eu passar aqui uma linha reta, faz 90 graus. Agora, esse ângulo é θ. Esse ângulo é 90 menos θ. Então, quanto vale esse ângulo aqui? Se esse ângulo é θ, 90, esse é 90 menos θ. Quanto vale esse ângulo? θ. Se isso aqui eu chamo da altura do ponto P, e aqui a distância da barreira até o anteparo, eu posso escrever a altura dividido pela distância como uma tangente de θ. E assim relacionar a altura do ponto de luz, aqui, da onde eu estou vendo, com o ângulo θ, com esse ângulo θ. Tudo bem? Ficou mais ou menos claro? Então, deixa eu só mostrar que essa é a condição de interferência construtiva. Se eu tivesse agora, que eu quisesse dizer que eu tivesse uma interferência destrutiva. Então, elas começam juntas. Mas elas têm que terminar como? Fora de fase, opostas. Então, essa daqui vai terminar assim, ó. Tem que terminar para baixo, ó. Assim, o máximo, menos, o máximo aqui, certo? Só que ela tem que começar... deixa eu ver. Isso, desce e assim, exatamente. Agora, então, mas só que elas têm que começar juntas.
Então, dentro do ΔR, o que eu tenho que colocar? Meia onda, meio comprimento de onda. Então, isso aqui é a condição de interferência construtiva. A condição de interferência destrutiva, então, seria D seno de θ 2m mais 1 sobre 2 vezes um comprimento de onda. Então, toda vez que eu consigo, se m for 0, dá lambda sobre 2. Se m for 1, dá 3 meios de lambda. Toda vez que isso é satisfeito, que o ângulo que aparece satisfaz isso, então, aqui eu tenho interferência destrutiva. Agora, eu preciso de um fio de cabelo. Conseguiu? Perfeito. Eu só não posso deixar cair. Isso aqui é um laser pointer normal. E agora... consegui. Vem ver, gente. Vem cá, pode vir. Só cuidado para não derrubar o tablet. O que você está vendo? Estou vendo duas coisinhas ao redor do... Olha aqui. Máximos e mínimos. Está vendo que tem uns lugares onde está preto? São os lugares, as condições em que o ângulo da interferência destrutiva. Todo mundo viu? Se eu tirar o fio de cabelo dela daqui, ó, não tem mais nada. Mas o que estava acontecendo com o fio de cabelo? O fio de cabelo estava dividindo o feixe em dois, então eram duas fendas. A parte do laser que passava por um lado do cabelo, a parte do laser que passava pelo outro lado do cabelo. E aí estava criando um padrão de interferência. Agora, valeu. Por que que eu tive de usar um laser? Por que eu não usei a minha lanterna aqui? Porque tem vários comprimentos de onda. O laser tem um comprimento de onda específico, 540 nanômetros. Então, né, eu acho que era o comprimento de onda desse laser. Então, essa equação, o ângulo que satisfaz essa equação é único. Para um comprimento de onda, o m vai ser 1 para um determinado ângulo. O m igual a 2 vai ser o outro ângulo. E assim vai. Então, ficou muito bem determinado. Quando você tem vários comprimentos de onda, a equação é satisfeita para ângulos diferentes. Então, o que apareceria se você tivesse vários comprimentos de onda? Para isso, em vez de eu usar usar o cabelo, eu vou usar um CD. Porque o que é um CD? Um CD, ele vai ter, nele, a superfície do CD está aqui. E dentro dele, você tem uma grade de difração. Você tem uns buraquinhos assim. Igualmente espaçados. E quando eu botar a luz do laser aqui, olha, a luz vai vir, vai bater aqui e vai voltar para lá. E agora, a luz vem aqui e ela vai interagir com essa outra daqui. É como se fosse uma outra fenda. São duas fendas. 3 fendas, 4 fendas, 5 fendas. Todas elas, então, vão interferir construtivamente ou destrutivamente com a luz, gerando um padrão de interferência. Só que para a luz branca, o que vai acontecer?
A condição de interferência é satisfeita para ângulos diferentes por comprimentos de ondas diferentes. Se eu voltar a usar o laser, agora, sabendo o comprimento de onda do laser e medindo a distância entre aqueles pontos, você consegue saber a separação entre os elementos da grade. Agora vocês vão ver também que a intensidade da grade, você vê que tem um ponto que é mais intenso que os outros, né? E a função que faz com que ele seja mais intenso ou menos intenso, a razão disso é um outro fenômeno óptico, de ótica física, chamado de difração. O que é que acontece? Eu vou só explicar para vocês, antes da gente terminar a aula, o que é a difração. Imagina que eu tenho um único orifício, um único buraquinho por onde a luz está passando, tá? Só que ele é bem pequeno. Então, eu posso olhar esse ponto como uma fonte de luz, não posso? Esse ponto aqui também seria uma fonte de luz. Esse ponto aqui também seria uma fonte de luz. Cada ponto, já que agora que o orifício tem um tamanho, cada ponto, pelo princípio de Huygens, cada ponto que forma o orifício, pode ser encarado como uma fonte independente da frente de onda, da luz. Tá? Diferente de onda. Então, o que acontece? Se eu quero saber a intensidade da luz nesse ponto, eu vou dividir o meu orifício em dois pedaços. Eu vou pegar esse segmento aqui, ó, esse ponto que está aqui, e vou fazer um raio de luz até ele. Agora eu vou pegar esse ponto que está aqui, de baixo, e vou fazer um segmento até esse ponto de novo. Você vê que ele funciona exatamente como aquele problema de fenda dupla. Só que agora eu tenho que somar sobre todos os outros pontos. Então agora eu vou fazer, só que eu só vou somar uma vez. Cada raio só é somado uma vez. Eu vou somar esse com esse com esse, esse com esse com esse, de forma com que agora eu tenho um monte desses problemas de fenda duplas um do lado do outro. E isso gera uma condição diferente de máximos e mínimos, quando você só tem uma fenda dupla. Então, quando eu fiz a grade de difração, ou fiz lá o problema da fenda dupla com o cabelo, as fendas não eram infinitesimalmente pequenas, elas tinham uma espessura. Então, em cima daquele padrão de máximos e mínimos da fenda dupla, tem colocado em cima daquilo o padrão de difração, porque cada uma das fendas era finita. E por isso que as intensidades vão diminuindo no instante em que você vai se afastando do centro. Vão diminuindo daquela maneira um pouco mais complicada. Tá bom? Então, nós fizemos uma grande revisão da mecânica clássica completa, inclusive das equações de Maxwell. Vimos um pouco de ótica, física e descobrimos as primeiras soluções de equações de onda. Vamos para o carnaval? Estudem bastante, porque temos provinhas de ondas, uma provinha de ondas quando nós voltarmos. E nós vamos começar a mecânica quântica de verdade. Não tem aula, não. Oi? Que eu saiba, o calendário não tem aula. Mas... Ufa.